Eu não posso te prometer nada, tá? Além de uma nova forma de enxergar a vida, enxergar a natureza. Então persiste aí nesse vídeo que eu acho que vai dar um boom na tua mente. Eu trouxe aqui uma figura um pouco rudimentar, mas é uma estrutura aqui bem complexa, né? E você pode chutar aí nos comentários o que tu acha que é, tá? Não vale nota, não vale a dignidade, então o que tu acha que é? Vou citar algumas partes dessa estrutura para te dar umas dicas. A gente tem aqui um gancho, que pode ser chamado também de joelho. A gente tem a parte de uma hélice, tem alguns anéis, um rotor, um estator, tá? E aí tu olha para essa imagem e tu deve pensar, assim como eu pensei assim que eu olhei, nossa, é um sistema bem complexo, deve ter dado trabalho para projetar, para montar pecinha por pecinha, né, para fazer funcionar. E eu digo mais, aqui visualmente é uma estrutura simples, né, mas ela tem 40 peças para ter o funcionamento perfeito, precisa dessas 40 peças encaixadas perfeitamente no local delas. E além dessas 40 peças, ela ainda faz um giro ali de 1000 rotações por minuto. E pode parar, mudar a direção, assim, de uma hora para outra, tá? Quando eu olhei isso aqui, eu imaginei que fosse a estrutura do motor de uma lancha, né? Ou a estrutura de uma hélice de helicóptero, enfim. Mas se eu te falar que isso aqui é um sistema flagelar. O que é um sistema flagelar? Tá? Agora eu vou fazer um desenho aqui para deixar um pouquinho mais claro. Ó, aqui, essa coisinha aqui é uma bactéria, tá? A bactéria, ela tem um negocinho aqui, ó, que é o sistema flagelar. Ou seja, essa estrutura toda aqui, ela foi pega desse pedacinho aqui de uma bactéria. A bactéria a gente já não enxerga a olho nu, certo? Imagina esse sistema. Quando os cientistas aproximaram isso dentro de um microscópio, até eles levaram um susto, né? Como se explica um sistema tão perfeito e com um funcionamento tão perfeito dentro de uma estruturazinha que é uma bactéria? E aí, se cada peça tem total importância a ponto de que uma dessas peças, lembrando, tá? São aproximadamente 40 peças que fazem essa estrutura funcionar perfeitamente. Se uma dessas peças elas não estiver encaixada no lugar certo, ou se uma dessas peças for montada ali na ordem errada, toda essa estrutura para de funcionar. E a bactéria não consegue se locomover e não consegue proliferar, enfim, ter a sua atuação perfeita. Eu vou trazer alguns nomes para quem tiver interesse em pesquisar melhor isso na internet, conseguir fazer isso. Então, o nome disso aqui é a complexidade irredutível. O que significa? Apenas um componente faltante não teria esse funcionamento. Apenas, sei lá, vamos tirar aqui um anel, não funcionaria. O estator não funcionaria. A hélice não funcionaria. E se montado de forma, não de forma, mas em ordem errada, também não funciona. Então, a complexidade irredutível, ela aponta para um projeto inteligente, onde a gente precisa ter um número certo de componente, a ordem exata dos componentes montados, ou seja, seguir um plano de construção, é igual um projeto de uma casa.
né? Você vai ter ali o arquiteto que vai montar ali todo o projeto, vai tirar da cabeça dele primeiro, né? Vai ver o que o cliente quer com aquela casa, quais os planos do cliente, o que ele imaginou. Aí vai montar esse projeto mentalmente, depois vai passar para um papel, vai fazer seus cálculos ali de funcionamento da casa. Enfim, estou chutando aqui porque eu nem sei exatamente, apesar do meu irmão ser arquiteto, eu não sei exatamente como funciona todo o projeto arquitetônico de uma casa. E você vai ter que montar a casa. A casa ela vai precisar do quê? Ter a estrutura base, vai precisar... Você não pode colocar um beiral de janela sem antes fazer a janela. Você não pode colocar o vidro de uma janela sem a estrutura de uma janela. Você não pode colocar um telhado sem a estrutura da casa feita. Então esse é basicamente o complexo irredutível. Vou trazer outro exemplo aqui. Eu poderia passar o dia inteiro trazendo exemplos em relação à natureza dessa complexidade irredutível, para vocês entenderem aonde que eu quero chegar com isso, tá? Mas, ó, eu vou trazer agora o salmão. Sabe o salmão? Aquele peixinho que a gente, grande parte da população ama comer cru no sushi, em ceviche. Então, o salmão, ele tem algo muito interessante, que é, ele vive grande parte da sua vida no mar, né? Em alto mar. Só que, para ele fazer a procriação, para ele liberar os seus ovinhos e tudo mais, ele vai para um rio de cascalhos. E ele viaja aí durante esse percurso, tá? Ele vai para poder fazer a desova dele dentro de um rio de cascalhos, para os ovinhos ficarem mais protegidos, né? E os peixinhos conseguirem prosperar. Só que chega um momento na vida desse salmão, né, filhote, né, ali ó, salmão, mamãe botou ali os ovinhos, e aí esses salmões eles eclodiram e viraram ali pequenos salmõezinhos, adolescentezinhos, e começaram a comer tudo que tem ali, né, nessa região desse rio. Enquanto ele está ali vivendo essa primeira fase da vida nesse rio, ele... É estranho que eu vou falar, eu também fiquei meio impactada, assim, mas ele começa a se familiarizar principalmente com o cheiro de algumas moléculas que tem dentro desse rio, tá? E por que a importância desse cheiro? Porque ele vai fazer o seu trajeto de volta para o mar. De volta não, né? Porque ele nasceu ali naquele rio e ele vai para o mar, porque ali aquele rio não oferece todos os nutrientes para ele poder crescer e virar um salmãozão e depois ele procriar de novo. Então ele vai, se direciona, desce essa corrente e vai para o mar, né? Quando ele chega nesse mar, então aqui, vamos supor que aqui seja as fluentes dos rios, né? E aqui seja o mar, grande mar. Então esse salmão, ele tá lá na PQP do rio, salmãozinho adolescente, e aí ele desceu para o mar. Meio complicado aqui para mexer. Ele desceu para o mar, tá? Ele chegou aqui no mar, ele vai se alimentar, vai crescer, e ele vai começar a fazer algo parecido com isso aqui nesse processo de crescimento dele, tá? Essa é a viagem que ele faz, basicamente. Quando ele chega na fase adulta, pronto para colocar seus ovinhos e, enfim, procriar, e ele começa a se direcionar para o rio. Só que como é que ele usa essa localização? Como é que ele sabe que ele tem que voltar? Justamente por essa bússola, que eu vou chamar de bússola olfativa, que ele tem, tá? Então ele vai chegar nesse rio a partir dos cheiros que ele conhece. Mas agora eu quero explicar como isso funciona detalhadamente, porque é incrível, assim, é incrível a inteligência, não do salmão, mas de quem criou esse salmão, tá? E aí é o ponto que a gente está chegando, né? Quem criou isso tudo? Que inteligência é essa? Tá? Ó, presta atenção nisso. Dentro da cavidade nasal do salmão
existe algo parecido com isso aqui, ó. E aqui tem alguns cílios. Cíliozinhos, cíliozinhos, tá? Vários cílios dentro dessa cavidade nasal do salmão. Eu tô falando aqui do salmão colocar os seus ovos e tudo mais, né? Mas o termo correto é a desova, né? Mas vamos lá. Isso não importa. O que importa é o conteúdo, né? Toda palavra é uma seta, uma placa que aponta para algum lugar. A gente precisa desapegar um pouco desses significados e tentar chegar nesse lugar da compreensão. E aí dentro do nariz, né, nariz não, da cavidade olfativa desse peixe, desse salmão, existe esses cílios e cada cílio tem como se fosse um adaptador que tem formato diferente. E esse formato diferente, ele só capta a molécula exata para esse cílio. Então, bateu uma molécula aqui, chegou uma molécula aqui triangular, pá, vai-se embora. Chegou a molécula aqui circular, pá, vai-se embora. Aí aqui chegou uma molécula exatamente no formato que encaixa aqui. Quando essa molécula encaixar aqui nesse cílio, automaticamente vai causar como se fosse um êxtase, um boom, e vai sair daqui, desse local, uma irradiação, uma energia mesmo, basicamente o que acontece com os nossos neurônios, sabe? Uma sinapse assim, e vai sair por uns fios, tá? São fios que levam diretamente para o cérebro. E dentro desse cérebro existe como se fosse um mapa olfativo. Então, o salmão ele vai conseguir, a partir dessa construção de receptores se ligando em moléculas, ele vai conseguir criar o seu mapa dentro desse painel olfativo que vai dizer, pum, é aqui o lugar de desova. Foi aqui que você nasceu, meu querido. Pode desovar. Entendeu? Olha isso. Claro, dentro desse sistema eu estou mostrando de uma forma bem simples. Se vocês forem pesquisar, a gente tem os bulbos olfativos, a gente tem muitos segmentos dentro desse mesmo. Lembrando do sistema flagelar, que tem 40 componentes, e ali eu só estava mostrando alguns, aqui também estou mostrando alguns, mas tem muitos componentes que fazem com que esse salmão ele crie esse painel, esse mapa olfativo. Tá? Essas moléculas elas são liberadas geralmente por plantas, por algumas coisas que ficam ali dentro desse rio de cascalho. Agora, se não existisse esse encaixe perfeito, se não existisse essa molécula, se não existisse esse fio, se não existisse esse suporte, o salmão ficaria basicamente perdido, desovaria em qualquer lugar e talvez não conseguisse ser levado adiante a espécie. E aí, eu poderia encerrar esse vídeo agora, tu fica aí com essa montoeira de informação, mas eu quero trazer uma questão. Se a gente pegar aquelas 40 peças do sistema flagelar, ou se pegar as pecinhas aqui das narinas ou cavidade nasal aqui do salmão, e colocar elas ali embaralhadas ao léu, tá? E esperar com que elas por si só se criem e se montem e passem isso de geração para geração. Quantos anos seria necessário para que existisse o projeto darwiniano, por exemplo, de seleção natural? E outra, se a seleção natural
é uma adaptação que deu certo e que vai sendo passada de, sei lá, de geração em geração dos salmões ou dos humanos ou do que for, quem foi que criou esse primeiro sistema antes dela ser passada adiante? Porque, sinceramente, depois de estudar tudo isso, eu percebi que a seleção natural ela não explica a origem, a criação da vida na Terra. Ela explica algumas coisas no sentido de aperfeiçoamentos passados adiante ou coisas que não são mais úteis e necessárias que são retiradas e substituídas. E aí, voltando para aquela questão de quanto tempo levaria, tá? Foram feitos alguns estudos com base nessas probabilidades, né, de quanto tempo levaria para se jogasse tudo isso dentro de uma sopa ali e tudo se montasse perfeitamente. Mas eu vou trazer só para 2 pecinhas, tá? Para 2 pecinhas dentro desse contexto se unirem e serem funcionais para que outras peças sejam atraídas, levaria em média 100 milhões de anos. 100 milhões de anos. Quanto tempo tem a Terra? Então, eu acho que eu quero trazer mesmo essa questão, esse questionamento de será que a gente não enxerga a vida de uma forma simples demais? Porque eu trouxe 2 exemplos. Eu trouxe uma bactéria, o sistema flagelar de uma bactéria, e eu trouxe o exemplo do salmão. Mas, gente, tem tanta coisa dentro dessa complexidade redutível e ela aponta para um lugar, que é o designer inteligente. Ou seja, quando a nossa visão humana olha para um sistema flagelar ou olha para... Ai, tô dormente. Ou olha para esse sistema aqui do salmão. Mas vamos voltar para o flagelar. Quando a gente bate o olho, eu pelo menos quando bati o olho no sistema flagelar, eu pensei, isso aqui foi criado por um ser humano, né? Foi criado por uma inteligência. Até porque eu achei que era um motor, alguma hélice, alguma coisa, alguma, né, hélice de helicóptero, um motor de uma lancha. Então, o designer inteligente nada mais é do que essa complexidade por trás da vida e das coisas da vida. Quando a gente passa, por exemplo, por um arbustinho, vou desenhar aqui. Quando a gente passa por um arbusto, aqui o arbusto, lindo, lindo, lindo. Aí você sabe que isso aqui é uma coisa da natureza, né? Tipo assim, a natureza criou isso aqui. Até porque a gente olha com um olhar muito simples. A gente olha para o contexto geral ali, que é um monte de aglomerado de folhas verdes, enfim. Aí quando você passa por outra casa e tem um arbusto que tem esse formato aqui, talvez um pouco melhor do que esse formato, né? Porque, sinceramente, você olha para um arbusto que tem o formatinho de um urso, isso aqui era para ser um urso, tá? Mas não sei se ficou claro. Você olha, você pensa, um ser humano fez isso? Tem uma inteligência por trás da criação desse designer. Então, o designer inteligente, ele é basicamente isso, ele aponta para uma criação inteligente. Então, quando você olha para o flagelo, ali para a estrutura flagelar, não tem como dizer que aquilo foi criado ao acaso. Pelo menos eu não consigo, né? Se tu conseguir, parabéns para você nessa data querida. Eu, particularmente, olho para essas coisas, esses mistérios, né, que eu tenho dado de cara ultimamente, e eu acho que aponta para uma inteligência. Sabemos qual é essa inteligência? Você pode chamar do que você quiser, né? Eu não vou chamar de nada nesse vídeo porque eu não quero reduzir esse conhecimento a uma palavra que talvez você já conhece e que você vá trazer para um contexto que não tem nada a ver com o que eu quero passar aqui. Então, estudem, vão atrás
desse designer inteligente, é muito legal. Tem a questão das tartarugas, que elas têm mini ímãs dentro da cabeça delas ali, que faz com que elas saibam exatamente a rota também da desova delas, a partir das placas tectônicas, a partir da parte magnética realmente da Terra. Tem a questão das baleias, porque as baleias são mamíferos, né, que vivem na água, e que a teoria darwiniana dizia que surgiu de um lobo, sei lá, de um mini lobo lá, e foi indo, até que virou uma baleia. E quando tu vai ver realmente os componentes da adaptação dessa baleia dentro da água, você vai ver que tem um designer inteligente ali que fez, que não... Primeiro, que para virar do lobinho para baleia, ou da raposa, sei lá, para baleia, levaria uma quantidade de tempo que a gente não tem. E a baleia está sendo aí, né, volta e meia se acha ossos e escavações de muitos e muitos anos atrás. Então, enfim, gente, estou falando demais porque eu fiquei muito empolgada com esse assunto. Mas se você quiser saber mais, pesquisa ou bota aqui no comentário, né, que quer mais exemplos, que quer que eu traga algo mais mastigado, porque eu não me importo, eu gosto. E se você não me segue, segue aí. E se você gostou também desse conteúdo, curte aí. Beijo!